Fala pessoal, vim aqui para convidar vocês hoje para participar do nosso canal Pipoca com História. Olha só que legal, Pipoca com História. Temos aqui um baldinho cheio de pipoca, muita história para contar para vocês. E a nossa intenção é de fazer um canal divertido, diferente, fazer um canal muito mais interativo, um canal mais humanizado, né? E a intenção era fazer o quê? Fazer uma experiência diferente. Essa experiência seria da seguinte forma: a gente pode convidar uma pessoa para vir aqui conversar, contar a sua história, falar sobre a sua empresa, falar sobre o seu projeto de vida, suas histórias, suas aventuras. Eu mesmo sou um grande colecionador, gosto de coisas antigas dos anos 80 e 90. Tenho um aplicativo que eu criei, gostaria de falar muito sobre isso, chamado Lembrança Segura. É uma coisa muito legal, que vocês vão gostar muito. É uma coisa diferente do que existe. Nós temos histórias como o pessoal do grupo de jovens, o ProJovem, do qual eu participei. Convidar esse pessoal para vir aqui depois de muito tempo para falar um pouquinho sobre a sua história. Também serviram na Cavalaria Dragões da Independência em Brasília, falar sobre um pouquinho sobre o Palácio da Alvorada, sobre o pessoal que eu tenho um grupo selecto hoje do pessoal antigão, né? Para quem já serviu. Já fui imigrante, já cruzei a fronteira, já estive na Europa, já tive as minhas histórias. Então, no decorrer desse tempo todo, eu tive muitas histórias bacanas para contar. E hoje, mais de 25 anos, eu sou um grande colecionador dos anos 80 e 90. Então, nada melhor que convidar você para participar desse local bacana, do qual eu gosto muito e me sinto muito à vontade. Convidar você para comer uma pipoquinha e a gente contar a sua história. Você conta a sua história, eu conto um pouquinho e a gente vai conversando. Essa é a parte legal da história, certo? Então, eu vou mostrar agora uma pequena prévia do que a gente pode fazer aqui, certo? E vocês já vão ter uma ideia de como que vai ser o nosso canal. Bem interativo, bem humanizado, bem divertido. Não mais do mesmo, mas muito mais diferente e interativo. Beleza, pessoal? Então convido você agora para ver um pedacinho da nossa coleção, de como que vai ser essa parte de história com a sua pipoquinha. Beleza? Então, pessoal, falando sobre coleção, né? Colecionismo, então... O colecionismo ele tem bastante diversificações. Tipo, existem vários tipos de colecionador. Existe colecionador que gosta de produtos mais específicos. Alguns colecionadores que gostam de produtos assim mais tudo muito certinho. Existe o outro colecionador que gosta de uma coisa somente se tiver daquela época, daquele modelo, daquela série. Então existe assim muito tipo de colecionador. Essa parte do colecionismo ela é um pouco restrita, né? Ou seja, para alguns grupos, tem alguns grupos que a gente participa, né? E aqui nesse caso estou dando um exemplo agora de uma parte de uma coleção de Coca-Cola. Então, eu me qualifico como um colecionador nostálgico. O que é um colecionador nostálgico? Ele gosta de nostalgia, ele gosta de tudo que envolve anos 80, 90, né? É uma época, para mim, uma época de ouro. Eu nasci em 74, então... pra mim foi uma época bacana, porque a gente brincava, andava na rua. Hoje é tudo muito diferente, né? Então qual que é o significado de um colecionador? Talvez é preservar um pouco da história e criar um ambiente onde ele se sinta bem, sinta à vontade, que se sinta mais um pouco mais restrito, né? Falando agora um pouquinho da minha coleção aqui sobre Coca-Cola. Essa parte de Coca-Cola, claro, eu não chego nem perto dos grandes colecionadores, né? Também a intenção não é essa, até porque um colecionador não gosta de competir com o outro. Diferente do que alguma pessoa pensa, valores, quanto que vale tudo isso, o que que vale? O colecionismo, ele tem assim uma particularidade assim, que todo mundo que coleciona, ele se envolve naquele mundinho dele, certo? Estou dando aqui uma pequena parte da minha coleção, e essa parte ela mostra um pouquinho de cada coisa. Então essa foi a minha intenção. Então às vezes o produto não pode estar tão perfeito, às vezes o produto não seja daqui, seja importado, seja diferenciado, né? Mas o que importa para um colecionador é ter aquele produto, certo? Então às vezes uma coisa tão estranha, né, dos anos 80 e 90, que para muitas pessoas isso não significa muita coisa, mas para um colecionador isso é uma parte muito bacana da história, preservar isso, levar isso adiante e entre outras coisas. Eu vou falar muito sobre isso. Então vou dar um exemplo agora só da Coca-Cola, né, que é uma parte legal e bacana da minha coleção, bem pequenininha. Quero agradecer muito ao grupo que eu participo, onde está o Paulo Sofia, o Valdir,
né? O Valdir, o Marcos Mates, que é de Camboriú. Então eu quero agradecer muito esse pessoal que me ajudou bastante com o material, né? E que eu possa mostrar para vocês um pouquinho mais sobre a Coca-Cola e esse mundo dos ioiô, do chaveirinho, de toda essa história da Coca-Cola e desse colecionismo, dessa marca fantástica, que é uma das marcas mais caras do mundo, né? A Coca-Cola. Então, esse é o intuito do nosso canal. Voltando aqui então a nossa apresentação, gostaria de mostrar agora um pouquinho mais sobre um outro produtinho para você, um outro tipo de colecionismo. Vamos lá então? Continuando então, falando sobre coleções, olha que parte bacana. Outra parte legal aqui é a parte da Pepsi, né? Pepsi Cola, né? Alguns dizem que ela copiou a Coca-Cola, depois ela veio antes ou veio depois teve aquela guerra, Coca e Pepsi, qual que é a melhor, qual que é a mais doce. Então a Pepsi tem uma história muito bacana lá atrás também, sobre história, né? Então aqui tem uma parte da minha coleção também sobre Pepsi, né? Participou também assim de algumas promoções com os desenhos animados, né? Participou de grandes filmes, pegou grandes artistas como Madonna, Michael Jackson e entre outros, né? Que fizeram uma grande campanha lá atrás, né? Da Pepsi. A Pepsi tem muita história bacana que você não sabe. Ela foi uma das maiores compradoras de açúcar do mundo. Tá? E ela quase foi vendida para a Coca-Cola 2 vezes. Olha só que legal. É a parte muito legal da história. O Michael Jackson, aquela vez queimou o cabelo dele. O que aconteceu, se foi verdade ou não. Então assim, a Coca-Cola e a Pepsi travam uma batalha muito grande, qual que é a melhor. Existe também uma coisa chamada muito legal, chamada Desafio Pepsi. Então quando a gente pergunta se eu queria uma Coca-Cola, aí o slogan da Pepsi foi assim: pode ser uma Pepsi? Então quer dizer assim, é essa parte legal do marketing, né? E toda a história que envolve os produtos da Pepsi, que tem bastante valor agregado a tudo que existe hoje no mercado dos anos 80 e 90. Então, tudo que está aqui hoje é lembrado nessa parte de colecionismo, entre brinquedos, Glaslit, parceria, Thundercats e entre outros, né? Tampinhas, copos, o copo do Thundercat, que é raríssimo, né? Dificílimo de achar. O dirigível da Pepsi, quando a Coca-Cola lançou o ioiô, a Pepsi foi lá e lançou um dirigível no Rio de Janeiro e fez também o ioiô da Pepsi. Gente, então assim, tem muito assunto legal. Eu conto muito com o grupo que eu participo, né? Tenho vários grupos que eu participo de colecionadores profissionais, pessoas qualificadas que foram vendedores das marcas e que eu faço parte desse mundo. E gostaria de levar um pouquinho para vocês também como curiosidade. Às vezes a gente vê uma coisa e não entende o porquê que é assim, porquê que é assado, porquê que é essa cor, porquê que é redondo, porquê que é quadrado. Então eu gostaria de levar um pouco dessa história para vocês. Então aqui no nosso canal, convido a vocês todos a comer uma pipoquinha aqui no Lembrança Segura, para que a gente possa conversar e falar um pouquinho mais sobre isso. E agora eu vou dar um outro exemplo para vocês, beleza? Outra parte legal também do colecionismo, nós temos assim a parte dos nossos heróis, né, heroínas, né? Tem muita gente que coleciona Super-Homem, Batman. O Batman é um dos mais preferidos da galera. Super-Homem, nós temos aí várias partes que pessoas que gostam muito de super-heróis, da DC e entre outros, né? Os quadrinhos antigamente, né? Eu particularmente gosto mais da Mulher Maravilha. Eu acho muito legal. Eu coleciono Mulher Maravilha desde 1977, com a Linda Carter. Eu gostava muito dos filmes, o seriado da época, né? E agora em 1997 com a Gal Gadot, né? 2017, perdão, com a Gal Gadot. Foi um marco, né, para a revolução da Mulher Maravilha. Então, assim, tem muita coisa legal, muita história bacana sobre os bastidores, como é que foi gravado na Itália, que convidou pessoas para estar participando. Então, assim, ó, uma parte de colecionismo, nós temos, assim, várias coisas modernas, né? Mas Mulher Maravilha não é de hoje, né? Mulher Maravilha faz tempo, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. Esse brinquedinho aqui é de 1977, ó. Isso aqui é feito pela Gulliver. 1987, perdão. Isso é feito pela Gulliver. Isso é um item raro, né? Então, assim, tem muitas histórias, né, sobre Mulher Maravilha e aonde começou e tal. Então, assim, o colecionismo ele vai muito mais além
de um simples brinquedo, de um simples caractere ou de uma simples marca. Ele vai sempre muito mais próximo da pessoa que se identifica com essa heroína, com esse herói, né? E essa é a parte bacana da história. Por isso que eu digo, pipoca com história é o que não falta. Beleza? Voltando sobre o colecionismo, então, mais uma parte bacana aqui, olha só que coisa diferente agora. Shakira. Qual é a história da Shakira? A Shakira tem muitas histórias aqui. No começo da sua carreira, ela começou com um CD como esse aqui, ó. Magia. Um CD. O disco de vinil dela, ele é muito raro. E hoje custa em torno de mais de $1.000. $1.000 o CD, o disco dela, tá? Segundo, ela lançou esse disco aqui, ó. Peligro. Isso lá na Colômbia. Shakira é colombiana, né? De Barranquilla, certo? E a minha história com Shakira é interessante. Ela aconteceu de um fato bem inusitado. Começou com este CD aqui, é o original da época, que ela fez muito sucesso aqui no Brasil. Estou aqui, querendo te. Isso é muito legal. Essa é a nossa querida Shakira, assim, no começo da sua carreira, né? Esse é o CD original da época. Vou contar uma curiosidade que ninguém sabe aqui de Criciúma, mas para quem não sabe, Shakira teve no ginásio, no estádio Heriberto Wilson em Criciúma. Eu fiquei sabendo isso, eu fiquei louco, porque eu moro aqui pertinho. Eu fiquei muito doido na hora que eu soube disso. E ela esteve aqui pertinho, muito perto da gente, quando ela era morena, no começo da história e carreira. Enfim, a minha história com Shakira é uma história bacana, legal. Ela fala muito sobre dificuldades, a música teve muito a ver. Teve um fato inusitado da Shakira, pronto com a minha história. Por isso que eu digo, pipoca. Lembrança segura, nosso aplicativo. Pipoca com história tem tudo a ver. Digo pra você, você não vai se arrepender. Nós temos muitas coisas aqui. Eu sou um colecionador assíduo da Shakira. Eu tenho muitos CDs antigos, alguns novos importados, muitos importados. Eu tenho alguns raríssimos, como esse aqui, que foi uma produção ilimitada, né? Que é um CD assim que foi feito na época, né? Aparentemente normal, mas uma das curiosidades do colecionismo tem essa parte, né? Essa particularidade. Esse CD aqui, ele é banhado a ouro. Então essa é a diferença desse disco aqui dela, né? Não vale mais pra mim, menos do que o outro, e sim a raridade do produto, né? Até que é o CD que ela mais fez sucesso aqui no nosso Brasil. Mas só pra vocês entenderem, você sabia que a Shakira esteve aqui pertinho da gente, aqui mora na Próspera, sabe que ela esteve aqui pertinho da Heriberto Wilson, no estádio aqui do ginásio, onde tem o nosso grande time do Próspera. Poxa, então é muito legal. Aqui é um lencinho que eu tive no show dela em 2003, no Pavilhão Atlântico em Portugal. Tive junto com meu grande amigo Leandro, tivemos lá vendo o show da Shakira. E tenho vários itens da Shakira. Isso aqui é uma pequena parte da minha coleção particular da Shakira. Então é mais um pouquinho de história, pipoca com história. Beleza, pessoal? Outra parte bacana da história que eu gostaria de contar muito para vocês, também convidar uns parceiros, amigos nossos aí da nossa época, é falar um pouco sobre o ProJovem. Quem é o ProJovem? O ProJovem foi um dos maiores grupos de jovens da Próspera. Em 1996 foi criado, se eu não me engano, pelo Diógenes, e entre outras pessoas que podem me auxiliar depois, conversar um pouquinho mais, falar só um pouquinho mais sobre o início do grupo de jovens, né? E em 1996, 1997 foi quando eu fui convidado pelo Leandro, grande amigo Leandro, para integrar a equipe, esse grupo de jovens. Mas esse grupo de jovens na época era composto apenas por 8 pessoas, e eu carinhosamente participei, e é lá quando aconteceu uma grande história muito bacana. Essa história eu gostaria muito de contar aqui, porque ela é muito valiosa, porque foi feita muita coisa legal nesse grupo. E digo para vocês que me tornei naquele dia o presidente do ProJovem, e contudo eu sempre sonhei em ser alguém assim diferenciado em termos de líder, liderança, né? E acabei fazendo uma ideia, né, que deu certo, e eu gostaria muito de contar e compartilhar com vocês essa história, convidar o nosso pessoal, Rodrigo,
o Marcelo, muita gente que fez parte do Projovem inicial, né? A Francine, a Gisele, a Fernanda, a Magalha, a Mirella, entre outros, né? O Fernando, o Mila. Cara, é assim, tem muita gente legal aí nesse grupo. O Everton, um grande parceirão do peito aí. Então, esse pessoal maravilhoso aí que eu faço parte do grupo, o Rodrigo, meu grande amigo, contador hoje. Então, eu gostaria muito de contar para vocês a nossa história do Projovem. Foi uma parte muito legal da nossa época, como aconteceu, quais eram os nossos dramas da época, né? Então aqui eu acredito que vai ter um espaço bacana pra gente poder compartilhar, botar fotos pra gente dar uma olhada, pra compartilhar. Depois de muitos anos a gente acabou se reunindo novamente, fizemos uma festa depois de muitos anos, e aí a gente tornou a fazer uma parte legal da história aí, que foi o reencontro do Projovem, né? Foi muito bacana. E por que a minha camisa sempre foi diferente? Tem uma história porque essa camisa sempre foi diferente. Ah, porque tu era o presidente, tu usava camiseta diferente. Não é. Eu posso contar hoje sem entregar as pessoas, mas eu posso contar com clareza de detalhes o porquê que a minha camiseta ficou dessa cor, né? E como é que aconteceu várias coisas no Projovem. Inclusive foi no dia 5/5 de 1996, não quero me enganar. Criei a primeira ata. O nosso grupo começou com 8 pessoas, quer dizer, eu peguei o barco andando. Tem muita história bacana, que eu tô com muita vontade de contar e que as pessoas que estejam aqui, amigas, pudessem nos compartilhar desse momento bacana. Mas só para relembrar, tivemos 75 pessoas no Projovem, no início do final, depois de 2 anos. Beleza, pessoal? Então, Projovem, um grande abraço. E eu vou contar a nossa história aqui, vou convidar vocês para nós participar aqui, pra gente conversar e falar um pouquinho sobre a nosso canal Pipoca com História. Valeu! Não podendo faltar também na nossa história do nosso canal, outra parte bacana que eu participei, tive muito orgulho, foi em 1993, 1994, foi quando eu fiz 18 anos e servi o quartel, né? Aqui na minha cidade tive o alistamento normal, né? E desse alistamento tivemos algumas provas, dessas provas tivemos alguns exercícios físicos, né? A minha altura também ajudou muito, 1,75 m, a que eu pudesse, além das provas que eu tirei tudo 10, ingressar, participar de ir na escolha para que fôssemos escolhidos para servir em Brasília. Então em 1993, 1994, para quem não lembra, ou para quem não era nascido, 1993 e 94 foi quando o Collor foi feito o impeachment do Collor, né? E quem entrou foi Itamar Franco. E na época também existia uma coisa chamada PC Farias, existia toda uma história por aí, né? E eu peguei bem nessa época aí. Então quando eu cheguei em Curitiba, eu ainda fiz mais um teste em Curitiba. Além de ser selecionado na minha época, na minha incorporação, no segundo lugar, tirei em segundo lugar. Quando eu fui incorporar, eu tive que fazer um teste no 20 BIB em Curitiba. Desse teste a gente foi escolhido voluntariamente para ir para Brasília. Em Brasília eu servi orgulhosamente nos Dragões da Independência, primeiro RCG, Regimento de Cavalaria de Guardas, Dragões da Independência. E lá fomos selecionados 90 pessoas para que pudesse ser feito o chamado guarda presidencial. Então, eu tenho uma história bacana para contar também para vocês. Tenho muitos amigos, inclusive tenho muitos amigos até hoje que eu preservo carinhosamente. O Jefferson Neves Batista, um grande irmão, um irmão que eu tenho até hoje como irmão de sangue, um irmão que me emociona de falar sobre ele. Tem uma história muito bacana de vida, sobre pessoas que eu conheci lá em Brasília. E muitas histórias do Palácio da Alvorada, Casa do PC Farias, histórias, e é muito legal. Pessoal, então, Pipoca com História é o nosso canal. Convido você a participar e ver o que a gente tem para falar aqui, conversar, falar sobre algumas coisas diferentes, provar, mostrar histórias, fotos, entre outras coisas. Aqui está aqui a minha flâmula, onde eu servi o Regimento de Cavalaria de Guarda Dragões da Independência. Daqui minha jaqueta, os Dragões da Independência, Brasília. Não poderia deixar de homenagear os meus amigos do grupo que eu tenho, Samuel, Wellington, Venâncio e essa galera toda que temos aí no nosso grupo. Valeu? Um grande abraço e tem muita história pra gente contar aí de Brasília e dos Dragões. Valeu?
Pessoal, então convido você a se inscrever no nosso canal, participar dos vídeos que a gente vai lançar toda semana para mostrar para vocês um pouco mais do nosso projeto. Abri meu espaço onde eu gosto de estar, mostrei um pouquinho do que é o colecionismo, mostrei um pouquinho das muitas histórias que a gente pode mostrar aqui, entre outras coisas que a gente pode falar e conversar. A nossa ideia, o nosso intuito é fazer com que vocês conheçam um pouco mais a parte do colecionismo e também do nosso projeto chamado Lembrança Segura. O que é o Lembrança Segura? O Lembrança Segura é um aplicativo criado aqui em Criciúma, que foi criado por mim e minha equipe, que tivemos a ideia de fazer um aplicativo para fazer o chamado testamento online. Como é um assunto um pouco delicado, falar sobre morte, essas coisas não fica muito legal, eu gostaria de fazer uma coisa um pouquinho mais leve, né? Então, ao tempo que a gente for aqui conversando, convidando as pessoas para participar do nosso canal, eu vou abranger um pouco mais do que é o Lembrança Segura, né? Porque se hoje eu for falar sobre esse assunto, é um assunto delicado, não é legal? Mas assim, querendo ou não, é um assunto que repercute muito hoje. É uma necessidade que a gente precisa. Vou dar só um exemplo bem simples para vocês. Eu sou um colecionador. Há muitos anos coleciono tudo que eu tenho. Só eu sei o que tem aqui dentro. Muita gente vai ver o valor, muita gente vai ver como brinquedo, muita gente vai ver como perca de tempo. Mas eu digo para vocês, é o meu hobby, é a minha alegria. Assim como tem gente que gostaria de ter casas, carros, consegue patrimônios. Eu gosto de ter isso aqui, bugiganga. Não é bugiganga, porque é um local que eu fiz ele bem cuidadosamente planejado para compor tudo aquilo que eu tinha. Que bom que eu tivesse mais salas, mas eu não tenho, só tenho 4. E essas salas já estão cheias de coisas, né? Como alguém vai falar. O que acontece? Se amanhã depois eu faltar, a pergunta que fica no ar é o quê? O valor que tem aqui dentro? O dinheiro quanto vale? É isso? E a história? Por isso que eu gostaria de criar esse canal, de criar e compartilhar com vocês essa alegria de a gente poder conversar um pouquinho, falar um pouco sobre colecionismo, o que é cada material desse, o que é cada plásticozinho desse, o que é cada brinquedo, né? Muita gente vai falar brinquedo, bobagem, né? Cada um tem uma característica, eu respeito isso, mas assim, ao mesmo tempo eu olho pra mim e digo pra vocês, sou uma pessoa muito feliz pelo aquilo que eu tenho e pelo aquilo que eu conquistei, certo? Então hoje criei um aplicativo chamado Lembrança Segura. Gostaria de falar muito mais sobre isso. Como é um assunto delicado, Lembrança Segura, então eu estou fazendo essa parte de a gente poder conversar um pouquinho e falar um pouquinho mais sobre Lembrança Segura. Temos aqui um baldinho que a gente criou como brinde, né? Para que a gente faça parte dessa promoção que vai ser lançada agora em junho, dia 1º de junho de 2023. A gente vai lançar a promoção aplicativo Lembrança Segura, para que as pessoas possam validar. Vamos criar um aplicativo, está pronto, vai ser lançado agora dia 1º de junho de 2023, um aplicativo do qual você pode fazer um vídeo, tá? E você vai estar concorrendo a um prêmio, tá? Toda semana, e no final do sorteio da promoção de 2 meses, você ganha pelo menos um valor em dinheiro para você comprar o que você quiser. Essa foi a forma que a gente encontrou para que possa fazer com que o nosso aplicativo valide, né, que seja validado nas plataformas Android e iOS, e sim, que a gente possa mostrar um pouquinho mais humanamente possível, humanamente estando aqui, falando com você tiver dúvidas, perguntas, que venha até a nossa empresa. Nós temos escritório fixo aqui na Próspera, para que você possa nos conhecer e falar um pouquinho mais sobre o aplicativo e que a gente possa nos expressarmos melhor. E também assim, por último, querendo ou não, a gente precisa mostrar a nossa marca para o Brasil e para o mundo. Eu agradeço a todos vocês, espero que vocês gostem, compartilhem o nosso canal e que vocês estejam com a gente. Meu muito obrigado, meu nome é Fabiano. E vejo vocês daqui a pouco. Valeu? Lembrança Segura, aplicativo que vai mudar a forma de você ver os vídeos na internet. Abraço! Fechou. Um likezinho.
né?